Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua rádio difusora 850 AM e também pela VTV Canal 10, a Monte TV, TV onde você se vê. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência e o carinho de cada um de vocês, porque sem vocês, sempre interagindo com a gente através de mensagens no blog, mensagens no Face, a gente não conseguiria cada vez mais fazer um programa melhor, um programa com mais qualidade, que esse que é o objetivo. A gente está aqui para poder sempre procurar melhorar cada vez mais os programas, né? Hoje eu tenho um prazer muito grande de estar recebendo aqui no programa a professora coordenadora geral da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares da UENF, a coordenadora Nilza Franco. E eu agradeço a oportunidade de você estar aqui com a gente e também pelo carinho de você ter vindo aqui falar um pouquinho sobre o que é esses empreendimentos populares, o que consiste esses empreendimentos populares. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigado. Como é que é? Um alô a todos os teus ouvintes. Tomara que essa conversa seja bacana. E dizer assim que a incubadora, ela tem essa vertente para empreendimentos populares, porque ela trabalha com a questão do chamado autogestão e economia solidária. Então, diferentemente de um modelo de incubadora exclusivamente de empresas, microempresas, médias empresas e grandes empresas que as universidades fazem, as incubadoras tecnológicas de empreendimentos populares ou de cooperativas populares, que tem hoje mais de 90 universidades no Brasil, nós trabalhamos com esse viés de trabalhar a grupos que de uma certa forma estão vulnerabilizados no sentido de se reorganizarem e produzir trabalho e renda. Bom, então eu queria até que no próximo bloco, onde a gente vai ter até mais tempo, poder separar um pouco mais, porque aqui em Campos nós sabemos que existe, eu sempre inclusive trago aqui a Adriana da Tec Campos, que é incubadora de empresas, né, que inclusive as portas do programa estão completamente abertas para você poder estar sempre vindo aqui, falar um pouco mais. Eu sei que nesse programa a gente não vai conseguir detalhar tudo aquilo que a incubadora tem, que proporciona para as pessoas, né, que sempre buscam nas incubadoras uma qualidade melhor para o serviço que ela faz, porque a incubadora tem esse papel, né, de levar até essas pessoas qualidade, orientação, né? Então eu sei que nesse programa a gente não vai conseguir detalhar tudo, então o programa já está de portas abertas para que no momento em que você quiser poder vir aqui a gente falar mais sobre a incubadora. Agradecer muito, e eu tenho certeza que outras pessoas que lidam com a economia solidária também poderiam estar contribuindo com essa discussão, que é uma discussão que nós precisamos, na verdade, nós precisamos muito mais discutir isso do que qualquer outro segmento. Então somos nós os maiores interessados e eu já de antemão eu te agradeço de verdade essa abertura aí. Tá bom. Agora, professora, eu vou lhe chamar de professora porque não deixa de ser, né? Tudo bem que já está há um bom tempo como coordenadora, né? Já não está mais ali Eu não sou da área dos docentes, os docentes da UENF. Eu trabalho ligado a esse programa, que é um programa de extensão. Então, normalmente a gente não se apresenta como professora, apesar de ter 2 registros no MEC de geógrafa e historiadora. Nesse momento, pela UENF, eu como a coordenadora. Olha, o tema de hoje no blog, eu sempre faço a leitura do blog do Givaco Faria, e você pode nos acompanhar, givacofaria.com.br. Lembrando sempre que Givaco se escreve com J, porque com G é genérico. Já sabe já, né, coordenadora? Olha, o tema de hoje é choques de realidade. Ao longo da vida, muitas pessoas acabam criando realidades, né? A pessoa tem uma realidade sobre determinado tema, sobre determinada pessoa, sobre determinadas circunstâncias
que normalmente não é a realidade. A pessoa cria uma realidade com ela, né? Tanto é que se uma pessoa conversar com uma outra pessoa sobre uma determinada outra pessoa ou sobre determinada situação, cada um tem um ponto de vista, ou seja, cada um tem uma realidade para contar, né? E aí muitas vezes a pessoa se choca com a realidade que encontra. Né? Já aconteceu isso com você, já, Nilson? Já. Por exemplo, eu venho do Sul. Quando eu cheguei a Campos, eu tive um choque de realidade. Sem dúvida. Porque a maneira de viver, a forma como eu encarava as questões, principalmente do espaço público, foi um dos choques maiores. Eu sempre digo assim, que a gente aprende que cidadania é ter espaços públicos adequados para as pessoas andarem. Transporte, calçadas boas, lixeiras à vontade na rua, aquela convivência de cidadania, de cidadão na rua sendo protegido. E graças a Deus eu acho assim que Campos evoluiu e teve assim um avanço bastante considerável em termos de cidadania pública, que eu digo da organização dos espaços públicos. Mas quando eu cheguei aqui há 12 anos, eu fiquei assim chocada. E aí algumas coisas que eu me lembro até hoje, porque nós não costumamos buzinar no trânsito. E aquele monte de gente buzinando, num primeiro momento eu até achei, será que eles estão buzinando para mim, gente? Será que eles estão me achando muito estranha? Certo? E na verdade era um hábito que mesmo com semáforo, mesmo com as indicações do trânsito, o motorista tem o hábito aqui em Campos de buzinar, sendo que pela lei é extremamente errado. Né? Então você só buzina em casos de emergências. E aí o motorista buzinava para o cachorro, buzinava para mim, buzinava para o ciclista, buzinava para o outro carro. Aí não deixa de ser um choque de realidade. Até quando eu volto ao Sul eu acho até estranho, porque é um trânsito mais silencioso. Né? E aqui nós temos um trânsito extremamente mais barulhento. Então isso são choques, eu considero que isso são choques de realidade, mas principalmente são choques de realidades culturais. Como que as pessoas se organizam, né? Como que elas ao longo do tempo, elas vão tendo aquilo como uma questão necessária. Elas nem pensam mais se é o correto, não é. É uma questão necessária de comunicação. E eu acho que se muitas vezes você não buzinar, você acaba se acidentando no trânsito aqui em Campos. É fundamental. A buzina virou fundamental. É verdade. Pensando exatamente nessas realidades todas que as pessoas convivem, realidade no trânsito, que as pessoas acabam sempre tendo um choque, a realidade que ela mesma acaba formando dentro da sua formação como pessoa, porque cada um tem uma maneira foi educado de uma forma, os pais educaram de uma maneira, então as pessoas acabam criando dentro dela determinadas realidades. E quando ela se depara com o coletivo, aí ela vê de fato que a realidade não é muitas vezes aquilo que ela criou. Um outro exemplo, que é muito comum também, a pessoa olhar para uma outra pessoa, a partir do estereótipo dela, criar toda uma realidade, que na cabeça dela é a verdade. E quando ela vai conversar, ela vê que não é nada daquilo. Verdade. Né? E a pessoa acaba tendo os choques. Então eu acho que o choque na realidade a gente tem o tempo inteiro. Pensando exatamente nisso, é que eu fiz o tema de hoje do blog. É mais como uma reflexão, né? Então eu vou ler e vou até interagir um pouquinho com você. Vamos tá interagir. Bom? Olha, e você pode, lembrando, você pode acessar o meu blog, divagofaria.com.br, que inclusive está completamente mudado, alterado, tem muitas mudanças lá. Em breve você vai poder estar vendo esse programa lá no meu blog, os programas todos aqui que eu tenho feito, você vai poder acompanhar lá, rever. Outro programa que eu faço também em outras rádios, você vai poder acompanhar os áudios também, vai poder sempre rever. As fotos, a foto desse programa, você vai poder sempre ver lá. Entre outras coisas, outras novidades que eu vou estar colocando lá no meu blog, para que acabe tornando um blog mais interativo, né? As pessoas vão passar a sempre fazer uma pesquisa daquilo que ela viu, deixou de ver, né? Rever. Isso, essa é a intenção do blog, né?
Bom, você pode acompanhar lá comigo. Olha, levar um choque não é necessariamente ser atingido por uma corrente elétrica. A vida e o empreendedorismo em especial é repleta de surpresas e muitas vezes aquilo que idealizávamos não acontece. Costumo chamar esses momentos de choques de realidade. Ocasiões em que nossas fantasias são desconstruídas pela realidade à nossa frente. Embora não sejam muito tristes, esses choques infelizmente possuem a ingenuidade como um principal motivo. Pessoas bem intencionadas, porém ingênuas, que idealizavam a vitória, mas se esqueceram dos obstáculos. Que toda vitória tem muitos obstáculos. A pessoa acaba olhando sempre somente para a vitória, mas acaba se esquecendo que ao longo, até chegar à vitória, até chegar ao pódio, tem muita coisa para fazer, né, Nilza? Muita coisa, muita coisa. E eu acho assim que não é só um pódio que a gente precisa para conquistar muitas vezes o nosso sonho, as nossas expectativas de um negócio bem sucedido. Você precisa enfrentar vários obstáculos, subir em vários pódios, apreciar um pouquinho aquele teu sucesso e novamente arregaçar as mangas e seguir em frente. Porque o cotidiano, a construção do dia a dia, ela é fundamental para qualquer parâmetro de desejos que te traga felicidade, que não estamos nem falando de riqueza aqui, é aquilo que de fato você estipula como necessário à sua vida. Um emprego ou um bom empreendimento autogestionário que facilite a vida da sua e das suas colegas no qual você está trabalhando, ainda em termos de conhecimento, de repente fazer o primeiro curso, fazer mestrado, fazer doutorado, ou ainda fazer um bom ensino médio, dali a pouco vem um técnico em cima, dali você já está mais preparado para fazer a graduação. Então, em cada momento você tem eu acho que esse pódio, mas ele é muito, o pódio é muito pequeno, o momento, é muito curto. O que é longo é a caminhada. O que é longo, muitas vezes, são os obstáculos, mas aquilo que você acumula para sempre. Eu acho que o pódio não te dá esse acúmulo que você precisa para a caminhada, mas é a caminhada para chegar nele. Verdade, foi boa essa colocação sua, porque tem muitas pessoas que acabam olhando o seu principal objetivo e se esquecem de que ao longo da caminhada tem os seus sofrimentos, mas tem as suas pequenas conquistas. E aí ela acaba não comemorando nem as pequenas conquistas, elas ficam, não, só conquistei isso aqui. Ela acaba não dando o valor merecido às conquistas que são pequenas, mas que é um degrau até o objetivo maior dela, né? Bom, pessoas que pensam nos lucros, mas se esquecem das lutas. Pessoas que querem ganhar, mas se esquecem de suar. Pessoas que visam conquistas, mas não querem enfrentar problemas. Costumo sempre salientar que o empreendedorismo é muito recompensador, mas está longe de ser fácil. Por trás do crescimento, há muitas batalhas. Por trás dos ganhos, há muito trabalho. Por trás das glórias, há muitas lágrimas. É impossível crescer sem antes se diminuir. É impossível colher os frutos da árvore sem antes investir na plantação da semente. Por isso, esteja preparado para os choques da realidade. Eles assustam, mas também edificam. Não se renda diante de uma realidade inesperada, mas transforme imprevistos em oportunidades. Diante de uma surpresa desagradável, pense: como posso reverter essa situação em meu favor? Quando levamos um choque em uma tomada, aprendemos a nunca mais tocar nela. Um choque de realidade possui um efeito exatamente parecido. Ele ensina, ele educa e ele nos faz evoluir. Por isso, não desista. Ao contrário, insista, né, Nilza? Tem que insistir, né?
Para você alcançar aquilo que você quer, se você não conseguiu na primeira vez, você tem que pensar e fazer diferente. É verdade. Porque muitas vezes as pessoas continuam fazendo a mesma coisa e querem um resultado diferenciado. Mas se você, aquilo que você quis... Exatamente. De ponta, né? Então não tem como, tem que mudar e tem que analisar aquilo. Por que eu conquistei? Eu acho que uma das coisas que o empreendedorismo, ou seja ele social, seja ele na economia solidária, seja ele no modelo capitalista, eu acho que muitas vezes falta ainda uma cultura da gente de planejar. Planejar, e esse planejar não é ter uma visão do futuro de sucesso. Planejar é saber o que eu preciso fazer daqui 15 dias. Se eu tenho que pagar o IPTU da loja, daqui 15 dias eu já planejei, eu já reservei o dinheiro. Se eu tenho que prestar todas as informações para o fisco, eu não posso deixar virar o ano porque eu vou ter problema com a minha empresa. Então, muitas vezes, pela ausência de um controle interessante, muitas vezes aquela ideia fantástica que estava precisando para a cidade, muitas vezes morre porque a pessoa não conseguiu enxergar aquilo justamente que dá embasamento para ela, que é essa relação formal. Toda empresa tem uma relação formal e se você não cuida da formalidade, se você não cuida desse planejamento, de como você vai dar conta disso, você tem dificuldade. Assim como a qualidade tem que ser planejada, assim como a questão dos endividamentos tem que ser planejados. E isso não é uma questão cultural. Estou falando isso em geral. Não é uma questão cultural. Você vê que muitas vezes as empresas, elas administram o cotidiano. Elas não conseguem administrar o do curto, médio e longo prazo numa planilha. Ela abre o seu estabelecimento e vê qual é os problemas que vai enfrentar naquele dia, o que vai acontecer. Muitas vezes ela não sabe o dia de amanhã. Então, essa é uma questão bastante interessante para se discutir. Por isso que eu acho que existe um ditado muito popular que o brasileiro deixa tudo para a última hora, que tem tudo a ver com a falta de planejamento, que é uma questão cultural, que somente o empreendedorismo, discussões como essas, vão fazer com que haja um despertamento para a necessidade de se planejar, né? Mas eu queria, inclusive, no próximo bloco, falar um pouco mais sobre essa questão do planejamento. Eu acho que isso é importante, porque os brasileiros, é uma questão de cultura mesmo. Lógico, tem as suas pontualidades que não é a regra, né? Não é... Muito pelo contrário, a regra é deixar tudo para a última hora. Acaba sendo a exceção. E essas exceções servem como exemplos. Por que não, né? Bom, no empreendedorismo, nenhuma conquista é de graça, mas todas estão ao alcance daqueles que se dedicam e perseveram. A realidade pode ser chocante, mas não deve ser paralisante. Continue avançando até a vitória. Esse tema e esse texto você pode encontrar lá no meu blog, givagofaria.com.br. Olha, lembrando sempre que Givago se escreve com J, porque com G é genérico. E você vai encontrar no meu blog também, eu estou mudando ele completamente. Você pode ver que existe também uma informação lá no blog que eu estou mudando as ferramentas todas. Você vai encontrar lá emissoras e horários onde você pode encontrar esse programa de hoje, em outros horários, onde você vai poder rever, né? Tem muita coisa legal lá. E você também pode sugerir. Você pode sugerir coisas que eu não coloquei, que eu não pensei. Você pode fazer uma sugestão, crítica, comentário. Fique bem à vontade para que a gente possa juntos criar essa plataforma mais interativa. Tá combinado? Então, Nilza, nós vamos agora aos nossos comerciais. Na sequência, vamos bater um papo, dando continuidade a esse papo super agradável aqui, para que a gente possa trocar essas informações tão importantes que você tem acerca, que você está à frente aí da coordenação geral dessa incubadora tão importante para o nosso município e aqui também para a nossa região. Tá bom? Ok. Então vamos e voltamos depois dos comerciais. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo.
A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos de instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. Fala galera, o Intensidade veio desejar um Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo para vocês. 2014 o nosso programa tá recheado de novidades e eu quero ver você aí. E quero agradecer também pela audiência, pelo carinho e graças a vocês o Intensidade é o sucesso que é hoje. Valeu galera! Valeu galera! Faz parte da nossa vida sempre querer mais diversão, informação, velocidade. Por isso a VTV preparou para você a melhor internet TV por assinatura. Então não perca tempo e aproveite a nossa promoção de internet de 10 MB por apenas R$ 69,90 em qualquer pacote de TV. E o melhor, não é só por 2 meses, é preço real mesmo. Ligue agora mesmo para 2101-7777 e surpreenda-se. VTV é de campus, é da gente. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate, Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família. Olá amigos do esporte, eu quero desejar a você, amigo telespectador, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de saúde, paz, felicidade e que 2014 seja um ano de muito esporte em sua vida, porque o esporte é saúde. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec você conclui em até 6 meses. Na Cietec você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, Prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. A AutoSeg chegou inovando no mercado. Segurança é essencial. A AutoSeg disponibiliza todas as opções de segurança para você, sua família e sua empresa. Câmera CFTV, cerca elétrica, cerca perimetral, alarme, interfone, motores para portões automatizados. Faça a instalação e manutenção com a AutoSeg. Ligue e solicite seu orçamento. É gratuito. Telefone 2724-2649 e 999-372-242. Olá empreendedores, eu, Givago Faria, desejo a todos vocês um ótimo Natal e um próspero Ano Novo. Nesse ano de 2014 nós estamos preparando muitas novidades no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Com muitas entrevistas, histórias de sucesso, eu aguardo todos vocês. Um grande abraço para todos. Do empreendedor. Bom, voltamos aqui com o programa A Hora e a Vez do Empreendedor, pela sua rádio difusora 850 AM e também pela VTV Canal 10, a Mundi TV, a TV onde você se vê. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho e a audiência de cada um de vocês que estão sempre ligados com a gente. Muito obrigado pela audiência. Hoje, no primeiro bloco, eu apresentei vocês e mais uma vez eu quero agradecer também, mais uma vez, a presença aqui da coordenadora geral da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares da UENF, a Nilza Franco. Nilza, a gente estava falando aqui no primeiro bloco, onde eu fiz a leitura do blog,
né, onde foi os choques de realidade. A gente falou um pouco sobre a questão do planejamento. Você acha que o planejamento, o que falta para o brasileiro ter planejamento? Você acha que é disciplina? Porque essa cultura que o brasileiro tem por falta de planejamento, tanto é que gera alguns ditados populares, né? Que brasileiro deixa tudo para a última hora, é o jeitinho brasileiro. Isso nada mais é do que uma informação da falta de planejamento que existe. Você acha que essa falta de planejamento, por quais motivos na sua concepção, uma vez que você trabalha basicamente, né, informando e dando qualidade para as pessoas sobre a questão do planejamento? Uma vez assim, a gente estava nessa discussão e surgiu, paralelo a isso, surgiu uma questão assim muito interessante. O brasileiro não gosta de regras. Ele gosta de regra para os outros. É no geral isso? É no geral, é cultural. Principalmente em algumas regiões. Nessas regiões onde o sol bate mais forte, onde as relações elas não conseguem se estabelecer assim de uma forma muito permanentes. O emprego não é muito permanente, o tempo, a empregabilidade é curta, muitas vezes a questão da formação ela é dificultada. Então, dizia um sociólogo que as relações, muitas vezes, elas não suportam muita formalidade. Quando você planeja, de uma certa forma, você planeja em função de dar conta de realidades e da formalidade. Vamos falar em termos de negócio, em termos de vamos dizer assim, de emprego, de renda. Nem vou falar de lucro aqui do modelo econômico capitalista, mas se você não planejar aquilo que você precisa para se manter no negócio, no seu empreendimento, você não vai conseguir suportar. Por exemplo, se você faz quentinhas, vamos pegar um emprego informal, vamos pegar a nossa amiga lá que é uma cozinheira de mão cheia, que já conseguiu educar os seus filhos fazendo salgadinho, fazendo brigadeiro. E aí, de repente, por ela cozinhar bem, ela resolve investir, ampliar e quer entrar no ramo de quentinha. Então, ela sabe fazer, mas o que ela não sabe? Que fazer a quentinha requer alguns cuidados especiais. Tipo, a variação do preço dessa quantidade enorme de matéria-prima que ela vai precisar. Se o feijão, de repente, um dia ele está mais barato, outro dia ele está mais caro. Aí, se ela tem entrega de 50 quentinhas e, de repente, não é por um contrato firmado, ela pode começar a entregar 32, 45, 50. E se ela não olhou bem isso, em termos de fazer esse planejamento exatamente, ela vai perceber que ela passou 6 meses, ela trabalhou para alguém e ela não teve um único lucro. Ela teve prejuízo. E daí começa a vir o desespero, porque aquilo que estava dando certo, que era pequenininho, era controlado. Por exemplo, você fazer 30 pastéis, você já tem uma prática, você precisa de X e quando vê que a carne subiu, você bota mais 50 centavos no pastel. Mas se você pega um empreendimento ou uma atividade um pouquinho mais complexa, ela já vai ter problema, porque ela não conseguiu, ela não fez planilha, ela não tem planilha de custeário, ela não tem planilha de custos permanentes, luz, água, ela não consegue fazer isso com controle, com o cotidiano. E daí ela percebe que ela também precisa dar conta da formalidade do negócio dela. E ela fica extremamente perdida, porque daí é ruim pagar o imposto, porque ela está com dificuldade. Não estou defendendo o pagamento de imposto aqui nessa nossa conversa, mas acaba gerando isso. Ela tem que tirar nota, ela tem que prestar conta para o contador, ela tem que fazer uma série de coisas, daí ela diz, não gosto da formalidade. Não gosto, vou continuar fazendo aquilo que eu domino, é pequeno, mas eu me mantenho, ou senão eu faço o seguinte, tento fazer um curso e buscar o mercado formal. Só que o mercado formal também, por outro lado, ele tem essa questão de muitas vezes ter um curto prazo para determinado tipo de mão de obra, principalmente com baixa qualificação ou com uma qualificação muito específica que o mercado
quer e dali a pouco ele não quer mais. Verdade. Certo? Então, só que a gente não tem essa consciência do cotidiano. Não temos nem como cultura que vivemos num modelo econômico extremamente cruel, porque nós vivemos num modelo econômico cruel que não tem lugar para todo mundo. E quando nós queremos ser empreendedor, não entendemos que para ser empreendedor nós precisamos fazer outras coisas. Que não é simplesmente fazer aquilo que eu sei fazer. Eu preciso entender a realidade, eu preciso entender as minhas relações, que relações eu tenho comerciais de amizade, que relações eu tenho com a formalidade do meu negócio. E isso é uma coisa que, mesmo no empreendimento autogestionário, que a gente ainda tem essa possibilidade de não ter essa gama de necessidades formais, até porque o empreendedor solidário ainda não tem acesso a crédito, e se não tem acesso a crédito, ele acaba sendo aquelas pessoas que ou vivem no artesanato, ou na pesca artesanal, ou tradicionalmente nas comunidades tradicionais, na agricultura familiar, então no artesanato, certo? Ou ainda nos alimentos de quantidade pequena, fazer um doce, transformar de repente um figo numa compota, um pepino numa conserva e vender de seus vizinhos. Então, esse universo, quando ela quer se organizar e ter uma renda maior, ela passa a ter dificuldade, porque ela não entende todo esse mecanismo, todas as outras relações. E ela acaba muitas vezes se chocando com a própria realidade. E aí eu percebo que muitos não querem crescer, porque vê o crescimento, ela exige dela, ela tem que se qualificar, tem que buscar, tem que ter uma disciplina muito grande. E aí eu até volto à pergunta, até mesmo para lhe perguntar de uma outra maneira, você acha que de repente essa questão hoje da própria qualificação da pessoa no sentido de empreender, porque para ela empreender ela precisa se qualificar, ela precisa entender toda essa dinâmica do mercado como empreendedora. Ela tem que fazer um plano de negócios, ela tem que entender como é que funciona o mercado, né? Não significa que o plano de negócios será tudo para ela, mas será pelo menos uma diretriz daquilo. Você acha que essa questão da própria cultura, né, do tempo, e que ela não está acostumada a fazer, porque isso gera realmente um volume de informação que ela tem que buscar, você acha que isso tudo acaba impedindo dela de fato empreender com qualidade? Eu acho que essa questão ela já vem da própria base da educação. A nossa educação ela não trabalha com questões do cotidiano. Desde o primeiro momento de educação, você trabalha tentando criar símbolos, mas não necessariamente trabalhar com o cotidiano. Por exemplo, uma escola que trabalhasse com horta de verdade tinha que fazer um planejamento de horta e as crianças tinham que participar desse planejamento. Por exemplo, agora com a escola do campo... É a questão da própria cultura empreendedora, né? Exatamente. Porque na base, né? O empreendedorismo, ele pode estar dentro de uma família já com uma questão cultural e os filhos se destacarem mais que os pais, mas já estava ali dentro. Mas eu acho assim que em termos de falar o que nós precisávamos fazer, essa cultura empreendedora, ela deveria estar na base da educação. Nós estivemos fazendo uma discussão muito linda na Comissão de Educação agora em relação à lei orgânica, e eu quero pedir perdão para a vereadora auxiliadora, que eu acho que é ela que devia estar fazendo essa discussão, mas a gente participou, onde a gente colocou que é fundamental você ter dentro das escolas a pedagogia do empreendedorismo e você ter ações básicas. Eu coloquei como economia solidária porque eu estava lá para defender isso. Nós temos que fazer com que as crianças exercitem. Você não ensina a dança dizendo que existe dança. Você não ensina música dizendo que existe violoncelo, que existe violão. É na prática mesmo, né? Você só ensina quando você pratica.
Se aprende a fazer fazendo também, não só ouvindo. Sem dúvida, eu acho que até aprende mais. Antigamente só dizia que só se aprendia a fazer fazendo. Eu ainda acho que hoje, pela quantidade de informação disponível, você também aprende através de leituras, mas só consegue entender a dimensão desse conhecimento se você vai literalmente para a prática. Eu acho que essa é uma questão. Nós nos preocupamos muitas vezes com conhecimentos não aplicáveis. Eu acho que da matemática, o único que me parece assim sempre perfeito é o português. O português sempre é aplicável. Mas se você vai olhar, nem sempre a matemática é aplicável. Nem sempre a biologia é aplicável. Tem gente que estuda meio ambiente e uma criança nunca chegou num manguezal. Então, nós temos aí uma dicotomia terrível entre o conhecimento, a experiência prática, o laboratório, certo? Então, nós precisamos discutir isso. E isso é uma coisa assim que não pode ser para amanhã, ela tem que ser para ontem. Porque quanto mais tempo nós deixarmos, mais longe nós vamos ficar. E é evidentemente que daí tem aquilo que a gente chama do grupo seleto. Tem o grupo seleto que tem já essa experiência dentro de casa, ou adquiriu, percebeu como é que faz o caminho, vai pegando as melhores oportunidades e é esse que vai virar, na verdade, o grande homem de sucesso. Mas a gente não pode pensar num único homem de sucesso. Nós temos que pensar em todas as famílias de sucesso, porque todas as famílias têm criança, todas as famílias têm que ter dignidade de moradia, têm que ter cidadania e têm que propiciar oportunidades do que há de melhor em termos de educação e felicidade para os seus filhos. E é a sociedade do futuro, né? E fora que também é uma sociedade que se espera que faça a grande revolução. É verdade. Agora, Nilza, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da incubadora. Eu acho que esse papel que vocês fazem é genial, importantíssimo para que a gente possa estar colocando mais qualidade naquilo que a gente tem aí de uma grande exposição para as pessoas, que são os serviços, aquilo que as pessoas acabam oferecendo, né, como atividade comercial delas. Existem 2 incubadoras aqui em Campos. Basicamente, na verdade, todas não ENF, as 2 não ENF. Né? Uma é a Tec Campus, que é a incubadora de empresas. Né? E outra é a incubadora de empreendimentos populares. Lembrando que as 2 são de base tecnológica. As 2 são de base tecnológica. Eu acho assim, a incubadora de empresas, junto às universidades e junto ao poder público, são experiências já centenárias. Eu acho assim que se nós formos olhar as primeiras incubadoras de empresa, elas remontam do século passado, com certeza, e nós passamos assim no Brasil, principalmente nos anos 70, 80, 90, com uma experiência de incubadoras de empresa junto aos poderes públicos, principalmente os poderes públicos municipais, até mesmo junto ao Estado, quando ele gerencia um pouquinho essa questão da indústria e comércio, sendo muito conhecida. Agora, você trabalhar com incubadora, aonde você trabalha com empreendedores ou com grupos que não são formalizados, ou quando se formalizam, trabalham com autogestão, trabalham sobre um outro aspecto, que é o cooperativismo, o associativismo, a rede. E esses grupos, eu diria assim, que por serem bastante fragilizados, porque não têm acesso a crédito, eles precisam muito mais de conhecimento, muito mais de apoio. Muito mais que uma empresa que já tem um certo conhecimento para iniciar o seu processo de produção. Nós trabalhamos, então, a empresa, a incubadora de empreendimentos populares, ela olha essa questão do emprego e renda sobre esse aspecto. Como você transfere tecnologia para pessoas que normalmente não teriam muito acesso a esse conhecimento, a essas possibilidades. Isso você acha que é o maior desafio que tem? Esse é o maior desafio, ainda mais quando a gente agrega isso, essa questão desse novo modelo econômico, que a gente chama de economia solidária, que é um modelo econômico onde a valorização do trabalho, ele contrapõe a questão do trabalho como lucro nas empresas, certo? E que a autogestão, ela difere totalmente da gestão empresarial.
Então são questões que culturalmente vai ter um choque de realidades. Ninguém está dizendo, nem eu afirmo aqui, que o modelo capitalista hegemônico vai ter que parar de existir para que a economia solidária exista. Agora, não tem como mais pensar que o modelo capitalista dá conta dos que estão fora das condições de trabalho e de renda. Não tem, ele nunca vai dar conta, porque ele se expande e se encolhe segundo os detentores dos meios de produção e do capital. Se eles precisam, eles botam grande quantidade de pessoas na rua e eles ou pagam menos ou eles têm que tirar, porque a mão de obra do trabalhador é lucro da empresa. Enquanto que na economia solidária, basicamente, se diz que por ser um trabalho de autogestão, o trabalho é geração de renda e qualidade de vida. Então, são essas questões básicas que a gente está trabalhando. E não é uma coisa que se costuma discutir em qualquer lugar. Agora, a grande pergunta que a gente poderia fazer. Hoje nós temos quantos mil desempregados em Campos? A organização do capital hoje não tem vaga para todas essas pessoas. Elas têm que viver de alguma coisa. Elas vivem das políticas públicas e vivem de ações informais. Nesse universo todo nós vamos achar mil trabalhos que muitas vezes nem chegam perto de carteira e nem são reconhecidos. Mas você acha que por quê? Porque não se enquadram? Não, é porque não tem lugar. Certo. Não tem lugar. Mesmo que eles tentassem se enquadrar, não tem lugar para todos. Você acha que também não seria uma questão da própria pessoa? Porque tem pessoas que elas não se veem como empregadas. Ela não se vê como empregada. São pessoas até muitas vezes talentosas. E aí eu falo de artesãos, eu falo de pessoas que têm a sua própria mão de obra no seu trabalho. Ela não se enquadra dentro do modelo capitalista. Não. E que bom, né, Givago, por um lado. Por um lado eu acho muito bom isso. Por quê? Porque aquilo que você traz, assim, olhar realidades diferentes. Eu acho assim que se nós conseguirmos discutir profundamente esse modelo econômico, eu acho que muitas pessoas vão saber que eles sempre estiveram ali e só não sabiam que tinha esse nome. Porque porque você não ter emprego, eu acho que é ser um empreendedor muito interessante. Como que alguém que não tem emprego, que não tem renda fixa, mantém a sua família muitas vezes com dignidade? Como que uma costureira, que uma pessoa que a vida toda pintou telas e que tem que ir para a praça vender, como que ela consegue muitas vezes pagar uma faculdade de medicina, porque nós conhecemos aqui pessoas que têm esse perfil, consegue pagar uma faculdade de medicina para o seu filho. Então, por que não nós também olharmos que existe uma sociedade diferenciada, que a vida toda se confundiu ou conviveu com esse modelo hegemônico capitalista? E essas pessoas, normalmente a sociedade as veem de uma maneira muito interessante. E até diz, não, fulano se vira, fulano dá um jeito dela. A própria pessoa diz, não, eu dou meu jeito. E eu acho que quando entrou essa figura empreendedora, começa realmente, como você falou, nominar essas pessoas. Começa a colocar um rótulo muito bonito de se ver. Começa a olhar de um foco diferente. Olhando essas pessoas, mas não como pessoas que se viram, pessoas que dão um jeito. Não, pessoas, aí a gente começa a enxergá-las como pessoas de fato empreendedores. Trabalhadores sociais fantásticos. Que infelizmente, muitas vezes, não tem acesso, como você muito bem disse, Nilza, não tem acesso a nenhum tipo de ferramenta para qualificar a sua vontade, a sua força de vontade. Eu digo qualificar a sua força de vontade, que é apenas o que ela tem. Ela não tem mais nada. O que ela tem é a força de vontade de vencer. Ela tem o otimismo, ela tem garra, ela olha as dificuldades do dia a dia e não as enxerga como
as grandes montanhas, os grandes empreendimentos da vida dela, e ela começa a ultrapassar aquilo. E aí a gente começa a ver mecanismos importantes, por isso que eu fiz questão que você viesse aqui. Eu acho que as incubadoras têm feito um papel fantástico. O teu papel como coordenadora geral da incubadora, principalmente de empreendimentos populares, que acabam acabam ficando um pouco alijados do processo, essas pessoas que não estão dentro do modelo capitalista, né? Vocês chegam agora nesse momento e começam a qualificar mais essas pessoas, começam a dar mais dignidade para essas pessoas. Identidade. Eu acho que o que a gente está buscando dentro da incubadora é que essas pessoas que se aproximam da economia solidária entendam que elas precisam se recriar com essa identidade solidária, com essa identidade de autogestão. A autoestima vai em cima, né? Com certeza, né? E eu acho assim que é a felicidade também. Quando você se sente tranquilo, que você sabe que você tem uma capacidade de realizar ou de confeccionar um produto que não seja dentro de uma fábrica, eu acho que isso deve ser motivo de muito orgulho. Eu sempre digo assim, um dos maiores da economia solidária hoje é a agricultura familiar. Se nós pensarmos que segurança alimentar para esse país não se faz no agronegócio, nos grandes latifúndios, mas sim quem dá segurança alimentar é o pequeno, ele mesmo não tendo acesso a crédito, não tendo acesso muitas vezes, ou baixíssima dificuldade, com muita dificuldade ele tem acesso ao Pronaf para comprar muitas vezes pequenos equipamentos e assim mesmo ele consegue tirar da terra o arroz, a batata, o quiabo, o abacaxi, o tomate, a verdura, porque isso o grande agronegócio não produz. Ele produz o soja, ele produz o trigo em outras escalas. Grande escala, mas que não serve... Não serve para aquilo que a gente chama de segurança alimentar, não. Ele não produz nessa escala para segurança alimentar. Mas é o agricultor familiar que faz isso. E ele nunca teve as condições que ele deveria ter. Ou seja, como que ele sobrevive? Então, se você vai olhar somente sobre o aspecto do modelo, da competitividade, do só quem sabe mais e quem pode mais, você vai ver que muito poucos puderam mais, souberam mais, mas muito que sabiam pouco e não puderam tanto, continuam produzindo. É verdade. Então, é essa sociedade que a gente quer trazer para que elas se identifiquem, para que elas se reconheçam. Porque o município que fizer isso, que começar a entender que tem uma força econômica enorme e é ela que vai dar desenvolvimento local sustentável, na verdade, que é essa outra força de trabalho que até então não tem um olhar, não tem nem crédito. Não tem crédito, gente. Essa é a verdade. Não tem, porque ela não tem CNPJ, muitas vezes ela não é dona de uma casa, ela não é dona de um ponto, ela não é dona de carro, ela não é dona de trator, ela não é dona de nada. Ou seja, ela só tem a força de vontade. Exato, a força do trabalho, eu diria. A força do trabalho. Então, como você olha para esse empreendedor que provavelmente não aparece nem em pesquisa, mas eles geram uma renda estupenda para o município, estupenda para o Brasil. No ano de 2007, no primeiro levantamento da economia solidária, perceberam que esses empreendimentos movimentavam mais de 22 bilhões por ano. É um volume extremamente considerável. Para quem nunca tinha olhado para eles, e agora se você vai ver eles, conforme as pesquisas vão avançando, você vê que muito mais volume de negócio é feito. Verdade. Olha, eu estou aqui conversando, de repente você sintonizou agora na Rádio Difusora 850M e também na Vir TV, canal 10, botou no canal 10, encontrou a gente lá, encontrou a Monte TV. Muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Você está aqui no programa Hora e a Vez do Empreendedor. Estou batendo um excelente papo aqui com a coordenadora geral da incubadora tecnológica de empreendimentos populares da UENF, a coordenadora Nilza Franco. Estamos falando aqui sobre esse potencial que existe, né, nessas pessoas que muitas vezes a própria sociedade, a própria imprensa não se dava o devido valor.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Nilza. Como que essas pessoas chegam até você, ou é o contrário, vocês é que buscam ela? Porque eu lhe pergunto, pela falta de informação que essas pessoas acabam não tendo, não chegando para elas, e o tempo também que elas não têm, que acabam vivendo basicamente em função do trabalho delas. Como é que essas pessoas chegam até vocês lá na UENF? Existe há quanto tempo a incubadora? Desde 2009, mas com uma atuação bem definida para a economia solidária desde 2010. Então, nós temos um trabalho muito recente, mas hoje a gente consegue trabalhar com vários grupos ligados ao artesanato. Nós trabalhamos... Caminhos de Barro também está com vocês? Caminhos de Barro, ele pertence a um projeto de extensão ligado ao professor Jonas, a Proex e ao professor Jonas. O Caminhos de Barro, ele participa da rede de economia solidária do Norte Fluminense, porque a gente quer que nesses 22 municípios norte e noroeste, a gente consiga criar uma identidade de rede para que essa rede seja autogestionária e ela possa abrir os espaços, principalmente no pior gargalo, que é a questão da compra coletiva, na compra para reduzir, uma compra coletiva reduz valor, porque você compra em quantidade, e na questão da comercialização. Então, nós temos esses pontos de estrangulamento bastante identificados para a economia solidária. Porque se você planta e não tem onde vender, é difícil daí você fazer o seu dinheirinho. Sim. Se você faz o seu artesanato, se você não tem onde vender, não adianta você ter uma habilidade extraordinária. Inclusive é o grande gargalo do artesanato nacional, brasileiro. Nacional. Então, de que forma? Então, a gente, na incubadora, a gente está traçando algumas alternativas. Alternativas de vivenciar. A política pública de economia solidária, quem faz é o município, é o Estado e é o governo federal. Nós, como programa de extensão, nós mostramos... temos uma amostra do que é possível fazer. Nós temos uma cooperativa incubada, cooperativa de costureira de Rio Preto, que a gente está lá dando, dentro do possível, todas as condições de gestão e de orientação técnica e apoio, até muitas vezes, com algumas questões de materiais. Vocês trabalham só com cooperativas, associação, nada individual, nada, né? Individual. Essa é a questão. Mas o trabalhador, o pescador, quando ele chega, ele pode chegar sozinho. Quando o artesão chega na incubadora, ele pode chegar sozinho. Pode chegar sozinho. Pode chegar sozinho até ele se inserir dentro ou do circuito universitário de economia solidária que nós temos, ou dentro da rede, e dentro do fórum de economia solidária, que eu sempre digo que é o melhor espaço para você aprender quais são as oportunidades da economia solidária e ver se cada um que está nos ouvindo agora se identifica com esse novo modelo econômico, é o Fórum de Economia Solidária. Agora, quando esse artesão que está, por eventualidade, está nos ouvindo e nos vendo agora, ele for lá na incubadora, ele vai ser recebido. O que vai acontecer? Quais são as informações que ele acaba recebendo? Aonde que ele vai ser... Onde vocês, de repente, vão procurar inseri-los? O que vai acontecer? A primeira coisa que a gente vai falar para eles, o que é essa economia solidária e como é que qual é o perfil dela. Que nós trabalhamos com autogestão, portanto, nós não estamos ligados a nenhum tipo de emprego formal. Ninguém está preparando eles para o mercado de trabalho formal, não. Nós vamos dizer de que se ele tem uma habilidade, nós queremos conhecer. A gente vai dizer que ele pode participar de todos esses projetos que a gente tem, de projeto coletivo, que é orientação, inclusive, com design para melhorar seu próprio produto. Isso é fundamental, né? Importantíssimo, nós vamos dizer que ele pode participar dos espaços de comercialização todas as terças-feiras na UENF, no IFE. Quer dizer, acabam tendo e uma vez por mês na Estácio e na UCAM, que são nossas 3 universidades parceiras hoje já para a economia solidária em relação a esse processo de comercialização. Nós vamos dizer que se eles querem se formalizar, eu vou incubar eles como cooperativa e eles vão receber todo o aporte de assistência, principalmente em relação à gestão e formalização do seu empreendimento como cooperativa.
Então a gente vai trabalhar com oficinas de formação de preço, a gente vai trabalhar com orientação para legalização, a gente vai trabalhar dentro do que aquele empreendimento precisa, a gente vai fazer um plano de incubação para ele, certo? Se ele quiser virar um empreendimento cooperativo ou ainda uma associação. Por exemplo, nós temos a AME, que é uma associação e faz hoje o maior ou o melhor artesanato de bagaço de canas do país. Eu quero dizer o seguinte, que eu aposto que alguém tenha o processo de bagaço de cana para a questão do artesanato e também, agora elas estão querendo investir na questão de decoração, de painéis de decoração com bagaço de cana. Elas têm um processo extraordinário, um requinte de qualidade que todos que conhecem ficam maravilhados. Eu particularmente conheço e adorei, eles são... tem uma técnica muito grande, quer dizer, buscaram isso, né? E isso buscaram através de vocês. Eles estão incubados já com a gente há 3 anos. O que a gente sempre diz assim, o melhor da incubação é o tempo que você dá para aquele pequeno grupo de empreendedores não desistirem. Se uma universidade está perto, incubar é proteger. Então, as incubadoras, a ideia é de que elas possam proteger, que as iniciativas de emprego e renda tenham uma perenidade e elas derem conta. Não é fácil, Givago, sem financiamento, sem condição muitas vezes de local, de infraestrutura. Nós vivemos numa dificuldade muito grande. Certo? A própria cooperativa de costureiros de Rio Preto está sem sede, então é uma busca permanente de apoio, o acesso a crédito é praticamente zero, então a gente sempre está ali trabalhando para que elas se mantenham juntas, criando e fortalecendo aquilo que a gente chama do projeto coletivo e da força do cooperativismo, da força da solidariedade, porque senão cada um vai para casa e desiste mesmo, porque não é uma coisa fácil. Aí começa o choque de realidade. Você sabe que é possível, mas aguentar para chegar nesse possível, você tem que ter mais força para suportar o choque de realidade do cotidiano de um grupo de empreendedores coletivos, de um grupo de empreendedores solidários. E aí a gente tem outras coisas, nós temos moeda social, tem possibilidade de fundos solidários, nós temos no Brasil hoje moedas sociais reconhecidas pelo Banco Central, então nós temos muita coisa para conversar, na verdade. Eu disse no início do programa que dificilmente nós conseguiríamos esgotar o assunto. Lógico, o programa não dava para a gente, com a qualidade que a gente quer dar de informação, para poder colocar tudo aqui, porque senão a gente não iria entender exatamente como é que funciona. Eu fiz questão, Nilza, de lhe trazer aqui, porque eu sei o papel importante que a incubadora, principalmente a incubadora de empreendimentos populares, tem, e você pôde mostrar isso claramente aqui no programa, é um verdadeiro desafio. Um verdadeiro... Diário. Se a gente pode resumir o seu trabalho lá à frente da incubadora, eu digo que é um verdadeiro desafio, porque você tem que animar as pessoas, fazer com que eles continuem com a autoestima lá em cima, providenciar qualificação, qualidade, eles mesmos entenderem como é que funciona o próprio mercado, porque o mercado tem as suas normas, né? Então fazer com que isso tudo aconteça para que vire de fato a realidade, como algumas que nós temos visto. Eu acho que Caminhos de Barros é uma realidade, né? Eu digo isso porque eu fiz as feiras, a Feira Regional de Artesanato, enquanto eu estive como presidente da Codenca, fiquei lá durante 4 anos e 6 meses. Hoje eu estou como subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Tive a oportunidade de fazer uma feira regional, onde agora na 4ª edição nós íamos para 30 municípios. E o Caminhos de Barro sempre teve um destaque importante lá, como também o pessoal da AME. Eu participei 2 vezes com você. Então foi para mim um prazer muito grande que eu pude conhecer um pouco mais do que é realmente o artesanato. Por isso que eu faço questão de tudo que se fala de artesanato, tudo que se fale de artesanato, eu procuro trazer para poder mostrar para as pessoas que existe cultura, existe arte, mas também existe muita dificuldade, precisa muito de apoio. Muito, né? muito. A gente não conseguiu esgotar, sem dúvida nenhuma, mas eu gostaria que
A gente agora está no finalzinho do programa. Se deixasse algum recado, fica à vontade para que você possa estar falando para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu acho assim, ó, que eu sei que não é um tema muito fácil. Dentro das universidades, as incubadoras de empreendimentos populares sofrem um certo isolamento ainda, certo? Isso no Brasil todo. Não são vistos como tão importantes não assim? Não são vistos tão importante quanto. Há uma certa... Pela ausência de financiamento, inclusive do governo, em pesquisas dessa área. Por exemplo, é mais fácil você achar uma pesquisa para petróleo do que para a agricultura familiar, vamos dizer assim. Então, acaba sendo que essas atividades que estão ligadas à nossa incubadora, elas têm um certo, vamos dizer assim, um certo acomodamento dentro da universidade menor do que uma incubadora de empresa. Mas não quer dizer que não seja tão importante quanto. E a gente luta lá para que essa realidade modifique. A gente luta, a gente incentiva os movimentos sociais, a gente discute política pública. Economia solidária a gente está discutindo também na Câmara de Vereadores, na lei orgânica. A gente discute, que leva dentro do possível para os fóruns regionais, para o estadual. Então a gente está ali mostrando que tem possibilidade sim de se discutir uma nova economia e novas relações econômicas, que elas sejam mais solidárias, que não sejam tão competitivas. Porque a competitividade também requer um custo financeiro muito grande. Mas a produção muitas vezes não. Então, nesse sentido, a gente trabalha com algumas coisas e a gente espera que a gente possa receber, que a gente possa incentivar o pescador artesanal a se organizar de forma diferenciada, mais solidário, que os agricultores entendam que se trabalhar em rede, eles podem ter espaço de comercialização mais amplo. O artesanato já é craque nisso, né? Então, o artesanato já está muito bem motivado e tem um pega bom para se organizar em espaços coletivos de comercialização, de compra. E assim, eu espero que a gente venha contribuir. Tá bom. Olha, eu falei hoje aqui, conversei hoje aqui num papo muito legal com a coordenadora geral da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares da UENF, a Nilza Franco, e eu quero dizer, Nilza, aqui, que utilize o programa Espaço do Empreendedor como um fórum de debate, de discussão desse tema que é super importante. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Um abraço para todos vocês, até o próximo programa, sempre trazendo um convidado especial aqui para que a gente possa estar trocando informações, trocando muita qualidade, que é o que eles trazem aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. A hora e a vez do empreendedor.